Alô? Boa tarde. Vamos iniciar então o Fórum de Debates. Hoje nós teremos uma importante sessão, né, iniciando aqui na 14ª Bienal Internacional de São Paulo, com o nome Reuso, Experiências Europeias. Nessa sessão, nós teremos a participação de 2 trabalhos. O primeiro trabalho realizado pelo Martino Pedrosi, que está aqui conosco, e o segundo trabalho realizado por Antônio Cerejeira Fontes e Fernando Rodrigues. Desculpa, gente, nós estamos aqui na improvisação, mas muito obrigado, né, pela vinda dos nossos convidados. E nesse momento, então, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso primeiro palestrante, que é o Martino Pedrosi. O Martino Pedrosi é arquiteto, professor da Universidade della Svizzera Italiana, em Mendrisio, na Suíça, e idealizador do workshop no International Social Housing, que está exposto aqui na Bienal. Assim também como o trabalho Recompositions, que também está exposto aqui na Bienal. Então, Martino, gostaria de te convidar, né, para que tu possa fazer a apresentação para nós. Seja bem-vindo. Só para esclarecimento, a palestra do Martino vai ser em inglês em razão da tradução simultânea, ok? Então, aqueles que quiserem pegar os fones, eles estão aqui ao fundo, tá bom? Thank you, Martino. I have to sit here because it's too far away. Ok. Yeah. Okay. Okay, thanks very much. Thanks, Marcos, for the introduction and for inviting me to this Biennale with these 2 projects and to give this lecture today. It's a great pleasure to be here. So I will talk mainly about a project that I am carrying on since 30 years almost. It is called Recomposition. It's about the renovation, the reuse of traditional stables, buildings in the Alps of Ticino. So, for example, these little buildings that you see here or here, right far in the Alps. So in the past, these places used to be inhabited all year long. These villages were inhabited all year long. Now it's not the case anymore. And people living there would walk along this path, going up in the summer with the animals, staying a month here, more or less, and then coming back with the animals and returning to the base, let's say. Like, for instance, this old lady who is actually walking along one of these paths that I showed in the previous image. We are talking about Malvaglia Valley, for those who know a little bit Ticino, the Italian-speaking part of Switzerland. This is Bellinzona, this is Biasca, and then we have this lateral valley here with this area where
almost all the projects that I will show today are located. You see the valley here? A lot of path between these small villages that demonstrate how active was the movement along this valley from the bottom of the valley to the top on these small buildings that I will talk about in a few minutes. So this is the lowest part of the valley, Malvaglia. Then, farmers would go up in the mountain, occupying the stables up in the mountain when the season started to become nicer, hotter. So people would start at the bottom, then go up on these places in the springtime, and then in summer, up again with the animals at 2,000 meters above sea level, and then down again in order to, to reach the bottom of the valley for next winter. Sorry. So this is Malvaglia, it's the bottom of the valley. Oh, sorry. Then we have this intermediate level with these villages that in the past, as I said, were inhabited almost all the year. And then, I'm sorry, there is a slide missing. Anyway, and then you reach the highest buildings, really just for a couple of weeks or 3 weeks in the summer. Now the problem is that these buildings are not used anymore at all for this purpose, so there is no maintenance that goes on nowadays, and because they are quite solid, but they need maintenance all the time. If you don't make maintenance, they fall apart quite quickly, because as you can see, it's all dry stone. It's all dry construction, so even the roof is made by stones. As soon as you don't fix the stones every summer, they start to move, the water starts to go into the, into the structure that's below, and then, they fall apart quite fast, like it happened in this case. It's the same building, So I took the pictures, and this is happening every year. There is some of these buildings that just fall apart like this. So the question is, what to do with this heritage, with the reuse, in order, if we want, of these buildings. Every situation is different. Every building of this type is different. It's in a different condition, so there is not a receipt. Every time you have the opportunity to deal with such a building, well, you have to make a specific project. For example, in this case, the building was in a very good condition, as you can see. Walls were straight, the roof was still in a very good shape, so I could do a work quite simple, I would say, in order to transform it into a weekend house. So this is the project. So some pieces had to be substituted, and then inside I made a new space in order to be able to live for a couple of days, 3 or 4 days during the weekend, and that's it. In the past, this building were used for animals and like stables. So this is the project. This is the part that has been transformed into this house, weekend house. Here you can see it. I did not work on this area and on this area because this is earth, So if you want to transform this place and this place into a living space for today, you would have to make a big intervention, big transformation. But by concentrating on this area, which is the most detached to the ground, so it's dry, it has no contact with the earth, you can be quite simple in your intervention, and without
transforming too much, the essence of the construction. This is a picture inside after the transformation, of course. Okay, that's me 30 years ago. This is a different situation. Or maybe, 40 almost. This is a different situation. So the building, it's still, existing. It's not a ruin yet, but it is in a bad condition. You cannot just, do something inside like interior architecture. You just can't. So what I decided to do, and it's a different approach, I decided to dismantle the building, so to take all the parts apart and then to rebuild it exactly the same, like the Japanese do, demolishing and rebuilding the same thing. And then, once this operation has been done, I did something similar inside like I did in the previous project. Was already during the reconstruction of the building, using local material. These were trees cut in the area. You see, prepared locally. This was the building after the reconstruction, just the same but straight. And then what has been done inside. In the previous case, it was a sort of core in the middle with the services. Here, the services are, not in the middle, but on the perimeter. So it's a different concept. This building is much smaller. That's why of the other one. So the two previous buildings were transformed in order to be used as a holiday home. In this case, it was just a matter of a question of repairing the roof. There was not a client asking to transform it into a house for holiday, let's say, but the roof was starting to be in a very bad condition. So, a critical condition, let's say. So what I did here is just a work on the roof. And they took as you can see here, I don't see this man, it's sticking a new beam into the roof. So the roof has not been dismantled, rebuilt, but just by putting in some new beams, it's been repaired, as you can see there. And then I changed the detail of the encounter between and the wall, as you can see in the next picture. Sorry. So it's by changing this detail, this building that had a tectonic expression before, became much more abstract, like a sculpture, like this boulder here, it's just a shape and it's somewhere in the middle of the mountain. So this is it's not a reuse because there is not a new use in the building. It was an unused stable and it's still now an unused stable. Now, the question is what to do when you are in front of a ruin. This is another situation. It doesn't make sense to rebuild something that's not existing anymore at all. There are just some traces of the original building. You can guess the wall, the existing wall, the original wall still there a little bit, just like this, of height.
And what I thought could make sense here was to just take all the stones that had fallen apart outside of the original perimeter and to put it inside. So this was a very short construction site. It was 3 hours. Myself and the photographer together. So he took the first picture in the morning. We did the job, took the second picture in the afternoon. And what happens here, I think, it's that the private function, the private component of architecture, which is the function, the use of the building, is completely cancelled. It's not existing anymore because it's a full volume, so there's no space. And there is no use anymore for such a building, so there is no need to create a space. It's coherent if you want. But the public meaning of the building, the public component of the building and also of the space that is around, which is a sort of a public space, it is, I think, completely restored. The building returns to be a precise man-made volume into the middle of the mountain as a reference point. You know, it's something precise that you can make a reference to, just like when it was existing. So from that point of view, the restoration of the public meaning of the building, I think it's complete. And then we started to, there are many, many ruins like this in those valleys. And so we started 30 years ago to do more and more. So we did almost 50 of these interventions. Always at the beginning it was just myself with the photographer, and then with some friends, family, colleagues, so students at a certain point, more and more people. And I think that I will show you quite a lot of this, because I think that the meaning of this intervention, it's by doing a lot of them. You know, it's not just by doing one as a piece of architecture. You know, it's really the attitude that matters, that's important here, and the restoration of the landscape. You know, it's not about a single intervention, but it is about, you know, doing something, you know, for the territory. So you have to do, you know, as much as you can. So this was interesting because, you know, you had one building still complete here, the Gemini here, destroyed. This space, which is a sort of urban space at the most, you know, embryonal condition. And this is, and the whole building, it's inside. That's why also the balance between the two, I think, is working, because this is bigger, but it's empty. This is smaller, but it's full. So, you know, at the end, the balance between the two is kept. More, these are 4 that have been recomposed. Of course, here we were almost 30 people, friends, colleagues, etc. You can see some of them. The first one that I showed you, well, actually, this is the first renovation that I showed you. This is the one with the roof that has been modified. This is the first recomposition that I showed you. This is the second, you know, the two together. And these are the 4. So the whole Alp has been restored in this case. But we went on. We went to the other side of the valley here in Giumello. It's another typology of village that has been abandoned in the 50s. You can see it here. This is a picture taken in 1924, so 111 years ago. And this is a zoom on the same picture. You had to walk 8 hours
to reach this place with animals, sheep, cows. I mean, life in these Swiss valleys until, let's say, 8 years ago was really miserable. You have to understand this. If it's Switzerland, it was really poor condition. So after it was abandoned, almost all the huts, all the buildings destroyed. A picture from the helicopter, and after the intervention. This one has been made together with the students of the Academy of Architecture of Mendrisio, ETH students from Zurich, and APFL students from Lausanne. 120 students, working a few days to make this recomposition. And you can see here, how what I was trying to explain before. This is a picture of those recompositions when the buildings were still existing. You see the roof, still, it was taken by the airplane, by the Swiss Topographic Service, the beginning of, I think in the 40s of last century. And this is the same, point of view, but from the, Google Earth satellite. And you see how the public meaning of the two is just the same, What is missing here is just the internal space, so the private meaning of the buildings, which has no reason to exist anymore because these places are not used anymore for as pastures. Some more. I've done this with my students at the Academy of Architecture of the Università della Svizzera Italiana in Mendrisio. You almost don't see where it is, the ruin. It's here. And this is the very last recomposition I did with my students exactly 1 year ago, or 11 months ago. It was October 2024. Okay. Oh, then, sorry, I forgot about this one. This was something we did even more, well, extreme if we want. We saw this building about to collapse, not collapsed yet, as you can see, but about to collapse. Impossible to make a restoration. You could just make a reconstruction, but a restoration, it was just impossible. So we decided to anticipate the process somehow of what I showed in the previous project by dismantling, respectfully, and creating a volume just like the others, but starting not from a ruin, but from an existing building. Here too with my students. And taking care of these buildings by somehow reusing them or giving them a new meaning, it's not only about dealing with the building themselves, but also with the space that is around, which is in the last years, because of the climate change mainly, but not only, because the fact that these places are not used anymore, slowly these spaces start to become
full of trees. So, you know, we are in a process where all these prairies or pastures with the buildings inside or even here start to become just, you know, just wood everywhere. You can see here a picture of the 50s of last century. Thank you. You see how this was not existing 15 years ago, 50 years ago, or these buildings were along the limit between the wood and the, you know, and the territory without trees, and now they are just inside a closed space. So I thought out, and this is an example of what happened in the past in the places that I showed you also before. So look at the area into this rectangle. Oh, sorry. On the left is 25 years ago when I started to make the first renovations in that place. And this was 5-6 years ago, you know. So in 20 years, you can see how much the wood and this type of tree, you know, started to invade somehow the space. So we made a very precise survey of this area. So then we decided to isolate one of these contour lines. You can see it there. This picture, you see it as a line because the picture is taken exactly the same level of this contour line. And then we cut all these trees from this line, almost all the trees from that line down. Sometimes being, you know, ecological means to cut trees, not to plant trees. For example, in terms of biodiversity, it is much richer now without those trees. I will show you the picture in a few seconds, than what it was starting to become. Let's say a forest made of mainly one type of tree, a natural forest. It's not artificial, it's not a plantation, it's all natural, but still, this type of prairie, it's very rich in terms of biodiversity. This is the result. Okay. We have collaborated with the cantonal administration of the wood. I don't know if it's the same right name of this institution. They asked us to keep few trees, so this was asked by them in order to testimony as well until where the wood had arrived. Also in terms of you know, creating a more diverse you know, habitat for the animals. Okay, now I will show you two projects, because I think that, you know, being sustainable, it's the topic of this beautiful Biennale. It's not just about reusing, you know, but it's also about the economy of material, you know, you use into new buildings. You know? This is also a very important thing. So I will show you one small project, which is, you know, in a certain way founded on this principle of the economy of the material. It's a small chapel that I built in this valley. You have to know that in this valley, in the 50s, a big dam has been built. Dam, you know, an artificial lake. So there was a chapel here, there was a little bridge, there was a sort of a restaurant here, and everything went submerged by the water. So this is a picture before the construction of the dam. You can see the restaurant, some people, the bridge, and the chapel down there.
original position. You can guess the restaurant, the bridge, and the chapel here. And exactly the same place after the construction of the dam. This was the position of the original one. So I was asked to build the new chapel, the chapel that had to substitute the one that 50 or 70 years ago was submerged and destroyed by the water. So I decided to put it right here. There is a big rock. You will see it on the top of the rock. There is a straight street here that that is aligned with that rock. That is the chapel. At the end of this street, right where the lake ends and and the valley continues as it used to be originally. So it's very thin. It's made of metal. It can be so thin because it is stabilized by the rock, which is very strong, massive. These 6-centimeter pillars diameter, they are sticking to the rock. They go down like 60, 70 centimeters, so it's really stable. And the position of the pillars is defined in such a way that the roof can be very, very thin, structurally speaking. So it's you cannot enter, as you can see, it's on a slope. You cannot enter, but when you reach it by car, and you go along the street of the valley, at a certain point, you have the chapel in front on the rock, and you have this little cross, which is just, looking at you, saying hello, and then you go. So it's more the chapel that goes to the people more than the people that have to enter the chapel in order to somehow appreciate it. So it's much about making the right structural decision in order to use very, very little amount of material. Next. Thank you. Okay, and this is from the other side. Next. Last two projects, very quickly. In this valley, there is a small hill right in the middle. Next. Yeah, there. Sorry, I pointed out the false one. It's this one. Next. And what we did there, it's even with less material, if not to say with no material. So there is no material. There is just a subtraction of material. This was the little hill that I showed in the previous image. And by taking away, along a very precise contour line, the earth, keeping the stones that were there exactly, we didn't touch the stones, just took away the earth. We created a space, starting from a place that somehow had not a space. It was just, a point, the top of the hill, and the point has no dimension. It's just a point. So by doing this ablation, I don't know if I can say this, ablazione in Italian, a space has been created with no use of material. I would say the opposite, by subtraction of material. Next. A detail. And then the last one, it's a similar project that I did 1 year later, this time with my students. Next. On the top of that mountain there, it was a bigger, bigger context. The top of Locarno mountain. So this is the hill, the mountain, I would say, before our intervention. And the next one, it's before it. I think this is the last slide, probably. Yes. So what I want to add
very briefly as a conclusion, is that all these projects deal, I think, with sustainability, with the problem of climate change, etc., etc. I mean, this is the heart, I would say, of this project. But actually, none of them has been done with that in mind. I mean, it's just behind. It's just implicit. You know? It's not the goal or the main goal. I mean, it's not. It's an implicit goal, and I think that, you know, architecture with its specific value should remain, you know, in the front when we do projects. Sustainability, it's crucial nowadays. I think it's, you know, of course, but it's not specific of architecture. You know, sustainability, it's, you know, it's a cross value. It's, you know, we should be in everything we do, everything we build, how we behave sustainable. I mean, it's very important, but it's not crucial to or specific to architecture. No? So I think that the specific, you know, not values, but the specificity of architecture, which is construction, light, space, you know, walking around, and this type of values should, you know, should be kept, you know, in front. Okay, thanks. Thank you very much, Martino. Martino was fantastic lecture. Agora nós vamos partir para a nossa segunda palestra. Eu gostaria então de convidar Antônio Cerejeira Fontes, arquiteto, professor de arquitetura da Universidade do Minho, pesquisador no SICS Nova, Laboratório de Habitação Básica. E também Fernandes Rodrigues, antropólogo, professor e pesquisador também no SISC Nova, na Universidade do Minho. Ambos pertencem ao Gabinete de Arquitetura Cerejeira Fontes Arquitetos. Por favor, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. O projeto que vamos apresentar é um projeto que envolve a arquitetura, envolve as ciências sociais, a antropologia, a sociologia e outras áreas. Não é uma prática incomum. Na nossa escola de arquitetura, nós professores na Escola do Porto, ESAP, sempre associamos as ciências sociais ao projeto, e este projeto da Bela Vista tem a ver com isso. Pronto, é uma comunidade muito parecida com os cortiços que existem na cidade de São Paulo. É uma comunidade que está integrada na malha urbana do centro da cidade do Porto. O Porto e a área metropolitana no qual está integrada esta comunidade é uma área com mais de 1,5 milhão de habitantes. As comunidades têm características muito próprias, estão ligadas à rua, mas estão nas traseiras das casas burguesas. Não se importa. Pronto, isto é, digamos, uma das características da morfologia da integração da ilha. O lote traseiro é um lote que permite uma ocupação densa, permite tirar partido da cidade que está atrás da rua, e isto tem vantagens económicas, capacidade de integrar, mas também trazem problemas, vamos ver. Continuo.
Isto é para dar uma ideia do que ainda hoje a ilha, que é muito parecida com a correnteza do Cortiço, ela tem uma presença muito forte na cidade do Porto e na área metropolitana. E portanto, faz parte do habitar e do viver. Pode? Cá está as ilhas integradas na malha densa da cidade burguesa, do centro da cidade. Portanto, não estamos a falar de tipologias periféricas, não? São zonas muito ricas, com valor económico, valor de mercado e que também sofrem pressões por causa disso. Faz favor. Aqui está a Ilha da Bela Vista, portanto, vou já identificar, se não se importa. Isto dá uma ideia do que é a presença das ilhas e destes bairros na cidade e da importância destas comunidades, que são comunidades de resistência. Aqui a nossa escola e a nossa prática, nós trabalhamos com operações de resistência. Pode? Isto é, já agora pode voltar atrás rapidamente, isto é para dar uma ideia que, se nós levantássemos as ilhas, para verem a densidade da ilha na cidade do Porto e na área metropolitana, só para ter uma ideia do valor urbano e da sua força, o facto de estar em horizontal e nas traseiras das ruas e das avenidas nobres da cidade faz com que eles estejam invisibilizados, mas quando nós fazemos o exercício académico de estudo, dá-nos esta densidade e esta pressão e esta importância. Continuo. Aqui estão as ilhas, não estão em zonas periféricas, estão nas zonas mais ricas da cidade. Isto é o Rio Douro, é uma das zonas mais caras de metro quadrado. E cá está a ilha com toda a sua ocupação, toda a sua organização e que nós, eu, o António, como arquiteto, ocupamos estes espaços, vivemos aqui durante 2 anos e meio com esta comunidade e os meus alunos de arquitetura, durante 30 anos, estudaram aqui diariamente nestas ilhas. Eu raramente dava aulas na escola de arquitetura. Cá está a pressão do imobiliário. Isto aqui é a solução que os moradores não aceitam, que é o realojamento forçado e a deslocalização da cidade do centro da ilha para as zonas mais inóspitas dos blocos atomizados e que sofrem de segregação espacial e social, que é juntar todas as pessoas com os mesmos problemas, com a mesma identidade racial, a mesma identidade económica e social, no mesmo espaço. Homogéneo, frio, distante, sem infraestrutura, sem identidade urbana, sem acesso à cultura. Pode. E passo a palavra ao António, porque nós vamos dividindo. Boa tarde. Quando foi lançado este desafio de intervir na Ilha da Bela Vista, eu, como professor de arquitetura, arquiteto, tinha muitas ideias e muita certeza do que importava fazer-se na ilha. Obviamente que com a escola do Porto, do Távora, e daquilo que também fui lendo ao longo da minha vida, no sentido de experimentar perspectivas em que se entrava um pensamento arquitetónico, não no edificado, não no objeto arquitetónico, mas naquilo que é o centro da arquitetura, que são as pessoas, quem lá vive. E nessa perspectiva, ao arquiteto é exigido uma posição de compreender aquilo que de facto importa pensar, que importa se construir. O Távora dizia que as pessoas valem infinitamente mais do que as casas. E nós arquitetos temos, por norma, a tendência de valorizar muito a construção. É muito fácil classificar património, esquecendo que a arquitetura existe para dar uma resposta. Uma resposta àquilo que é vida de cada um. Habitar significa ocupar o espaço no tempo. E a forma como as pessoas habitam o espaço tem que condicionar a forma como nós pensamos a arquitetura. Não podemos pensar o arquiteto que decide ou define como é que as pessoas habitarão o espaço. E este exercício que nós tivemos na Bela Vista foi um exercício que nos permitiu abordar a prática arquitetónica
numa perspectiva completamente diferente que tínhamos tido até aí. A Ilha da Bela Vista está no centro do Porto, portanto, o Porto Central é esta área, ela está na zona mais expectável, mais forte, mais procurada. E a tendência daquele espaço era ser desocupado e colocar as pessoas que aí viviam, os resistentes que ainda aí viviam, num bairro com muita qualidade, com certeza, com muitas boas condições, mas muito longe deste sítio. Estamos a falar de pessoas que viviam há 3 ou 4 gerações naquele espaço. A ilha tem mais de 170 anos de vida. E vem dos pais, dos avós, dos pais, dos filhos, por aí fora. E a área de intervenção é exatamente aquela. Portanto, é este desafio que nós temos e a decisão que se tomou depois de falar com as pessoas, porque foram as pessoas que lá vivem que nos convidaram para fazer esta intervenção, foi envolvermos no projeto com eles, a convite deles, e resolvermos ocupar a ilha e viver na ilha com a equipe de arquitetos, como disse o Fernando, antropólogos, sociólogos, durante quase 2 anos e meio. E este compromisso que assumimos com as pessoas punha-nos a questão de como é que nós conseguíamos compreender, de facto, aquilo que era importante construir-se. Nós olhamos para esta imagem e, numa perspectiva higienista de um arquiteto, achamos que há muita coisa para remover. Esta perspectiva de nós centrarmos a arquitetura naquilo que é o objeto e não naquilo que é as camadas de informação que nós podemos obter numa imagem como esta, era uma coisa que eu não estava, para o qual não estava habituado. Mas olhando para esta imagem, percebo que o espaço é profundamente ocupado. Há um pensamento que diz que escassez significa apropriação. O que quer dizer que aquilo que nós não encontramos na casa, temos que procurar fora. E aqui claramente há uma marcação, uma marca de que a casa se estende para o espaço exterior. Este espaço exterior intenso, vivido, com muitas relações de proximidade, estamos a falar de casas muito próximas, e que nos interessava compreender. Mais que valorizar, mais uma vez, os edifícios que cá existiam, era tentar compreender todos os upgrades, todas as alterações que foram feitas ao longo da sua história, dos 150 anos, pelas pessoas, com muito poucos recursos, e que faziam uma intervenção absolutamente acultúrica naquilo que era importante fazer. Não havia dinheiro para gastar mais. Tudo que está aqui são sinais daquilo que para as pessoas era importante fazer-se. E esta leitura de compreender tudo que foi feito neste emaranhado de informação que está aqui foi um grande desafio para podermos compreender aquilo que de facto nós podíamos pensar, voltar a reproduzir. É importante a questão dos usos e das apropriações. Nós desenvolvemos um projeto, aliás, uma metodologia, desde os anos finais de 90, 80, 90, na Escola da ESAP da Arquitetura do Porto, que era as cartografias. E os nossos alunos de arquitetura iam para estas ilhas cartografar, compreender o uso, qual é a relação entre o uso e o habitar. E isto é muito importante quando se está a fazer um projeto de arquitetura participante, em que a comunidade está dentro do projeto e está com o projeto, não é? Isto aqui, nós montamos o laboratório dentro da ilha. A Associação de Moradores convidou-nos e nós levamos os alunos de arquitetura para a ilha. Montamos lá o laboratório durante 2 anos e meio e vivemos ali, com as dificuldades deles, com as umidades capilares brutais, com as dificuldades, um gabinete que está aberto 24 horas, em que os moradores entram, questionam, chateiam, eu não gosto disto, eu não percebo isto, em que se tem que fazer maquetes em tamanho real, cá fora, tem que se desenhar quadrículas cá fora, para eles verem qual é as áreas reais, tem que se levantar paredes. As maquetes desapareciam do laboratório porque andavam pela ilha, pelos vários lugares da ilha. Isto é muito difícil, mas é extremamente rico, e isto permitiu fazer um projeto com esta dimensão.
quando nós vamos trabalhar na ilha, a primeira tendência que nós tínhamos era, compreendendo que as casas eram mínimas, em teoria devia-se aumentar a dimensão da casa. As pessoas viviam numa circunstância de casas com muito pouca área para a dimensão do agregado. Mas também compreendemos que a maior parte das pessoas tinham rendas informais ou contratos informais com rendas de muitos anos, já vinham dos avós. E qualquer alteração que nós fizéssemos à casa implicava fazer um novo contrato formal. Implicava a renda que eles tinham, que era baixa, para quem tem recursos muito, muito baixos, significa quase que serem empurrados para fora da ilha. Houve experiências no Porto que se fizeram transformações oferecendo o dobro da área das casas, a renda aumentou e as pessoas não conseguiram estar muito tempo nas casas. Nós compreendíamos que pessoas com rendimentos muito baixos, se assim fizéssemos, era o caminho para que daqui a 5, 6 anos as pessoas já não vivessem. E acho que a arquitetura tem que olhar também para aquilo que são os números. Não chega só às ideias. A arquitetura constrói-se com pedra, com madeira, com aço, não é com ideias. As ideias constroem esses edifícios. E nós temos que pensar, arquitetos, que qualquer decisão que nós tenhamos que fazer tem implicações. E é por isso que os números são importantes, porque nós conseguimos ter uma avaliação crítica daquilo que é o nosso desempenho. E o ponto de partida era este. Havia 10 metros quadrados por habitante naquela ilha nos anos 70. No início do século era muito menos. Diríamos que seria por 3 metros quadrados ou 4 metros quadrados por habitante. Mas em 1970 já era assim, em que só havia 3 metros quadrados livres por habitante no espaço exterior. Era uma construção de 1 para 1, digamos assim, cada metro de terreno dava 1 metro de construção de habitação, e só tinha 34% da área livre, portanto ela estava fortemente ocupada, todo o território estava fortemente ocupado. Isto é o ponto de partida. Pronto. E agora são as decisões muito pragmáticas de quem no início não pensava desta forma e começamos a pensar. O que nós temos é 3 linhas de casas com 2 ruas, uma superior e uma inferior. O que é que trazia, quais eram os problemas que nós tínhamos nesta configuração? As casas tinham umidade ascendente até à laje do primeiro andar, salitre até à cota da laje do primeiro andar. As casas não eram ventiladas, tinham uma quantidade de umidade e um mofo a níveis absolutamente inabitáveis. As condições de habitabilidade eram péssimas. E nós tínhamos que saber, mantendo a ilha, não fazendo uma construção de novo, porque nós tínhamos um valor para gastar nas casas muito baixo. Aquilo que nós conseguimos com as infraestruturas, com as casas, foi gastar nas casas maior 30 mil euros e nas casas mais pequenas metade, 16 mil euros, basicamente metade. E era isso que nós tínhamos para fazer a construção, portanto nós não podíamos chegar lá e demolir e fazer alguma coisa de novo. Tínhamos que aproveitar o máximo que fosse possível. Então nessa perspectiva, o cenário era, ponto de partida, tentar tomar decisões muito pragmáticas, muito simples, que permitissem, com pequenas intervenções, fazer uma grande transformação. E como nós tínhamos na ilha 17 famílias e tínhamos 50 casas, ou 40 e tal casas, resolvemos demolir 4 casas de maneira a transformar aquilo que é o espaço de utilização da ilha. Então, ao demolir uma fila de casas no meio e na ponta, porque a ilha construía-se até à ponta, permitimos criar situações de circulação. Não havia impasse. Imagina, um incêndio nas casas em cima implicava que a rua barrava a fuga das pessoas, porque do outro lado não havia fuga possível. Era uma rua que depois tinha um desnível de 15 metros, era impossível. Então, criar grandes alternativas de circulação até que pudesse entrar, por exemplo, um veículo de emergência, um carro de bombeiros, uma ambulância cá dentro, porque não era possível. Outra situação que nós tínhamos é que o espaço público era pouco. Eram os tais 37 metros quadrados por habitante, ou 3 metros quadrados por habitante. E o que nós fizemos ao demolir, criar pontos, zonas, que pudessem favorecer o encontro, não ser só uma rua de circulação, meramente de acesso às casas, criar pontos de paragem, criando sempre níveis diferentes de intimidade.
A questão da salubridade, da ventilação não existia. O facto de nós criarmos a rua permitiu, fazendo um vazio dentro das casas, haver circulação transversal dentro, o que não acontecia, porque as casas eram, como se diz em Portugal, de cu tapado. Não tinham janelas atrás, e havia casas que tinham uma janela e uma porta, e havia outras casas com 2 pisos que tinham 3 janelas e uma porta. E não dá para fazer mais do que isto. Portanto, o saguão, o pátio que nós criamos atrás, permitiu criar esta possibilidade das casas ventilarem e resolverem um problema grave que tinham de salubridade e ventilação. Este aspecto é importante porque a ausência de circularidades alternativas também era um foco de conflito e de tensão entre os moradores. Isto é, só havia uma entrada e uma saída. Isto criava aqui um efeito quase, digamos, policial, quer dizer, as pessoas sentiam-se policiadas, sentiam-se quase vigiadas. E era importante quebrar este sentimento de vigilância, de apropriação que viola, digamos, a privacidade da pessoa. E isso conseguiu-se com esta nova solução. Portanto, resolveu-se muitos conflitos e resolveu-se muitos impasses de tensão que existiam, não é? Outra questão é que metade das casas tinham sol, metade das casas não tinham sol. Portanto, só metade é que estavam expostas ao sol, todas as outras tinham um problema, para além da ventilação, de não ter incidência solar. E nós estamos a falar do Porto, com clima severo e que precisa de sol para corrigir os meses de inverno de chuva intensa. Podemos passar, e aquilo que foi feito foi simplesmente abrir janelas para um terreno atrás, que já foi possível nesta fase, e fazer o rasgo da cobertura desta forma para que esta casa pudesse ter sul, estas casas pudessem ter sul dentro delas. E assim conseguimos garantir que todas as casas têm sol a entrar dentro das casas, que é uma coisa muito valiosa em Portugal, especialmente no período de inverno. Já agora, outro aspecto, é uma comunidade muito pobre, com renda familiar abaixo de 200 euros, ainda hoje, e portanto, todas as questões económicas são importantes. Isto é, mais sol, menos gastos de energia. E portanto, o projeto foi todo pensado numa base também de sustentabilidade, não só de reduzir a pegada ecológica dentro da própria cidade, mas também, e acima de tudo, trazer benefício para a comunidade em si, em termos de reduzir custos, como é lógico. Isto é a organização do espaço. Demos nomes às ruas, as ruas não tinham nome, e quem deu o nome foi a própria comunidade que se juntou e que deu o nome. A rua de cima, a rua de baixo, as escadas da Bela Vista, o Largo da Magnólia, por aí fora. Portanto, foi uma reunião que nós tivemos com as pessoas e as pessoas decidiram fazer então a indicação dos nomes na rua. Podemos passar à frente? Pronto, aqui é importante porque passamos dos 10 metros quadrados para 18 metros quadrados por habitante. Para trás. Passamos a ter uma área exterior de 3, passou para 12. Reduzimos um pouco a área de construção, que era de 1 para 1, passou para 0,87 para 1, e aumentamos de 34 ou 36% da área sem construção para um indicador de 58% sem construção. O que são indicadores que caem perfeitamente naquilo que são as obrigações que os planos do Porto obrigam. Portanto, nós conseguimos garantir uma percentagem premiável superior a 40%. Aqui, a azul e a laranja, temos coisas que nós vamos utilizar e reproduzir. Porquê é que as pessoas fazem estes avanços? Porque, de facto, o Porto chove muito, as casas são pequenas e tem que estender a vida para fora. E esta maneira é uma forma das pessoas ocuparem um pouco mais de espaço coberto que possam estender. Pôr roupa a secar, pôr uma cadeira cá fora, enfim. E as persianas, de uma forma inexplicável, existiam do lado sul, mas também existiam do lado norte. Quer dizer, quem tinha janelas viradas a norte tinham persianas quando não havia necessidade absolutamente nenhuma. Porque é que as pessoas com muito poucos recursos, sem dinheiro para gastar, foram gastar dinheiro em persianas, em fachadas viradas a norte? Porque a persiana, num espaço tão contido e tão apertado, não serve só para controlar o sol, mas serve para controlar os níveis de intimidade que as pessoas estão disponíveis a ter naquele momento. Portanto, aquilo que consegue garantir a permeabilidade do espaço público para o espaço mais privado da casa é feita com uma persiana. Portanto,
As persianas têm que continuar a existir, mesmo nas fachadas a norte, que era uma coisa que eu claramente não iria pôr, obviamente, não é? Podemos passar a seguir. E lá está. Temos o prolongamento dos telheiros que tínhamos na cota de baixo, fazemos na extensão da cobertura para fora, garantindo então este espaço de cobertura não confinada só à dimensão da porta, mas no comprimento de toda a casa, o que é uma maior valia em relação àquilo que eles tinham. A persiana é colocada, e depois vou explicar mais à frente, não no parapeito interior, mas para fora, garantindo uma maior capacidade de desempenho que explicarei à frente. As cadeiras que nós víamos são estendidas para banco e o tanque mantém-se cá fora. O tanque existia já cá fora e nós voltámos a reproduzir o tanque cá fora. E aí está. Se começarmos a ver, temos a água das chuvas que cai no tanque. As pessoas têm poucos recursos, a água do tanque serve para lavar. E nós temos as águas das chuvas a cair novamente no tanque. Temos uma linha de água que recolhe as águas pluviais à vista e que nós reproduzimos-la à vista também. Temos janelas com as persianas onde se pode colocar um vaso, durante o dia uma gaiola de um pássaro, ou o que for, e nós mantemos espaço, criando até mais espaço que tinham originalmente, para as pessoas continuarem a estender a sua vida interior para o parapeito da janela. Por aí fora. Havia um aspecto interessante, que nós reparávamos que as janelas estavam sempre ocupadas, e aqui entrava a importância da cartografia e de cartografar e registar os usos. É evidente que este método nós recorremos na Escola de Arquitetura. Existe o curso de cine e vídeo, o curso de fotografia, documentalismo, e nós usamos todas estas técnicas para registar. E é interessantíssimo verificar que colocava-se aqui problemas relacionados com o quê? Com o uso dos vasos. Os vasos bloqueavam a janela e muitas vezes não se abriam as janelas para ventilar porque estavam ali os vasos. Então também foi um desafio dar uma resposta em termos arquitetónicos, que o António teve que dar, discutindo com os moradores esta solução que ele vai explicar e que permitiu ter os vasos, permite abrir a janela, interagir e criar ali uma solução de ventilação que as casas não tinham. Lá está, a ilha antes da intervenção, com todas as superposições que já foram cartografadas e explicadas pelo Fernando, e aquilo que é a proposta final da ilha, repetindo e reproduzindo, digamos assim, aquilo que fomos capazes de entender que era importante e prioritário numa obra de reabilitação. Podemos passar à frente. Podemos passar à frente. Sim. Aqui parávamos nesta, é importante também compreender que, à luz da experiência de muitas intervenções em muitos bairros em que as pessoas foram deslocadas para fora do bairro para se reabilitar, e muitas delas já não regressaram porque as casas eram muito mais caras do que elas que podiam pagar e ficaram excluídas por um bairro periférico da cidade do Porto, aqui decidiu-se, em conjunto com os moradores, que fazíamos uma intervenção em duas fases, em que a primeira fase construía metade das casas, as pessoas mantinham-se na casa ou iam para uma casa que estava desocupada para poderem permitir a construção, e no fim, concluído, regressavam às casas, às próprias casas, aqueles que tinham sido mudados para casas alternativas. E aqui vemos a Dona Aninhas, uma poeta que nós descobrimos na ilha, que acompanhou toda a execução da empreitada. Portanto, o maior fiscal, os melhores fiscais que nós tínhamos na obra eram os próprios moradores. Há um aspecto, se me permite, António, que é muito importante. O facto de nós termos transformado a ilha num estaleiro, é evidente que o programa para montar esta operação foi uma coisa que demorou meio ano. Implicou muita discussão, implicou muito conhecimento, implicou muitos técnicos envolvidos, os moradores, e porque nós tínhamos uma comunidade dentro de uma obra. Isto implica riscos. O interessante é que não houve risco nenhum, a obra não se atrasou um único dia e cumpriram-se os prazos todos. É evidente que havia aqui uma vantagem. A equipa do laboratório estava dentro do estaleiro com a comunidade, e isso fez toda a diferença, porque tínhamos lá os nossos alunos, estávamos lá nós, estava lá a empresa, estavam os fiscais da obra, mas o interessante é que o facto de haver este acompanhamento e dos moradores saberem como é que a sua casa ia ficar,
Houve casos, por exemplo, em que o empreiteiro está a tomar uma decisão e o Presidente da Associação manda parar porque não estava de acordo com o programa inicial. E era um erro do empreiteiro. Portanto, que isto é, a comunidade dentro, quando ela acompanha e quando se escuta abertamente com ela, ela é um elemento que não atrapalha, pelo contrário, é um elemento importantíssimo dentro do projeto, não é? É lógico que há riscos grandes. Houve uma exposição da Bienal da representação portuguesa que incidia exatamente nas intervenções nesta área. Uma das intervenções expostas foi a nossa e usou-se exatamente aquilo que é a base do projeto. Persianas no sentido de criar níveis de intimidade diferentes. É uma instalação, uma mera instalação. Pronto, aí, lá está, as janelas, aquilo que são desempenho, aquilo que nós acrescentamos, repetindo aquilo que nós vimos lá. Simplesmente, tecnicamente, podemos melhorar um pouco mais. Aquilo, o alargar das coberturas para criar espaço coberto por baixo. As tipologias, eu não vou aprender muito a explicar as tipologias, vou explicar mais os números que significam cada uma das tipologias. Podemos avançar, vamos ir correndo. Aqui sim, paramos. O que é que permite uma persiana não estando encostada ao vidro? Permite que faça uma eficiência, um eficiente controle solar quando está virada a sul, porque permite que a persiana não tenha que fechar completamente para impedir que o sol entre dentro de casa. E ao acontecer isso, permite, durante o dia, no verão, as pessoas não tenham que acender a luz elétrica. Como a persiana está afastada do vidro, criamos aqui um espaço, um gap, que permite que ele possa funcionar como uma pala. A persiana funciona como uma pala, semelhante a uma pala. Por outro lado, se baixar um pouco mais, permite que quem passar na rua não veja para dentro e a luz continua a existir. Portanto, esta questão é muito... obviamente que estas persianas não estão para impedir que à noite esteja a casa em escuridão absoluta, mas permite, alargando a dimensão da persiana para a dimensão que o vão tem, e criando este afastamento, criar uma performatividade à persiana que elas não tinham originalmente. Também este prolongamento do telhado permite que as pessoas possam ocupar o espaço por baixo, como tínhamos explicado. Estamos a fazer aqui resumo daquilo que é a intervenção, a base do resumo. E aqui é inacreditável porque quando nós fizemos as contas nem nos apercebemos que o ganho era este. O que é que nós fizemos? Os vãos da caixilharia foram colocados por trás da parede. Portanto, a caixaria, em vez de estar no meio do vão, ficou por trás do vão e então toda a área útil do vão foi ocupada com vidro. O que significa que nas portas nós ganhamos 204% de vidro e nas janelas ganhamos 41,9%. Basta tirar aquilo e pôr assim. Isto para quando nós temos casas com uma janela e uma porta e casas com 3 janelas e uma porta, é um ganho enorme, imenso. Portanto, mais uma vez, uma pequena mudança, sem grande significado, sem ter que fazer uma obra de alargamento do vão, simplesmente colocando a caixaria numa posição mais secundária. E o que permitiu, ao criar-se o pátio atrás, que a iluminação que entrava da casa, que era muito pouca, aumentar esta dimensão, mas criar um pátio atrás, muito pequeno, com 60 por 1,40 m, que permite, refletindo, estender a luz dentro da casa. Sim. Agora, só um dado que o António não posso ter esquecido, estas casas estão em encosto, porque elas estão em patamares. Os encostos recebem quantidades brutais de água, porque está uma zona de nascentes de águas que andam todas dispersas e descontroladas. O que acontece? Se não houvesse aquele saguão, se não houvesse esta proposta de organização, de retirar a casa do encosto, a casa era muito bonita, entre aspas, mas passado meio ano era inabitável e estava exatamente como nós os encontramos. Aquelas pessoas viviam de uma forma perfeitamente desumana. As umidades, os cheiros, nós estivemos lá e acreditem que houve alunos que abandonaram porque não aguentavam com os cheiros, com os aromas, não aguentavam com o frio, não é? Mas os moradores viviam ali. E, portanto, este saguão é, digamos, um elemento fundamental para ventilar e para arejar e para trazer a luz
para uma casa que era 99% insalubre. Mais umas vezes, a contabilidade. Como a área da casa era contígua, este diagrama de cima o que explica é que nós, com a distribuição que fizemos, só temos área desperdiçada da escada e daquele átrio de entrada no apartamento, na casa, ou nos quartos. Toda a área é útil. Isso é o primeiro ponto. Nós criámos uma casa que tenha o menor espaço desaproveitado, como corredores, entradas, por aí fora, não é? E parece que não, mas conseguimos chegar de uma área útil de 89% para 95% em relação, comparando com a solução original. Também o edifício original só tinha compartimentos com janela, que são estes marcados mais escuros, e ao criar a saguão, nós conseguimos garantir que todos os compartimentos, inclusive a casa de banho, têm ventilação direta, o que garante que haja renovação de ar dentro da casa. Também a área de envidraçado versus a área útil, também é um fator, é uma conta que nós arquitetos temos que fazer tantas vezes, passou de 5% da área da casa com janelas para 17% da área com janelas. Podemos passar. Está a intervir num espaço destes, o maior desafio é intervir sem matar o uso e a alma e a identidade da comunidade e do ambiente. E este era o grande desafio que nós tínhamos, que era, junto com a comunidade, quando a ilha da Bela Vista fosse reabilitada, que os moradores não se sentissem num espaço estranho. Por isso é que cada um voltou para a sua casa. Todos eles ficaram na casa onde nasceram. Depois também permitiu-se isto. Os tendais eram os tendais que estavam lá. Eram paus, que o António depois fez uma interpretação fantástica, muito simples. Isto é, as intervenções são simples, são funcionais, vêm dos usos. A capacidade de nós numa escola, e a nossa escola marcou sempre essa diferença, nós dialogamos sempre muito com aquilo que está, aquilo que é a verdade da arquitetura e a verdade da construção. O Manuel Graça Dias dizia que a arquitetura verdadeira estava nos bairros clandestinos. E nós quando olhamos para aqui, é esta arquitetura verdadeira que queremos trazer. E a alma deste bairro está lá. Estão lá os bancos. O banco não está lá para fazer estilo, quer dizer, não é um ornamento. Nada disto é ornamento. Tudo isto tem que ter uma função, tudo isto tem que ter um uso, tudo isto tem que ser útil para a comunidade. Porque senão a comunidade não apropria, rejeita. E ao rejeitar, estes lugares viram a lugares vandalizados, guetizados e felizmente nós continuamos a acompanhar a Bela Vista, como é evidente, e vamos assistindo a estas ocupações e a este conforto. Este projeto, já agora, foi um projeto oferecido à comunidade. Nós, quando trabalhamos com as comunidades, trabalhamos gratuitamente, não é? Este e mais 3 que podíamos mostrar foram gratuitos. São, digamos, porque nós aprendemos imenso com isto. E a maior dádiva não é o que estamos a fazer, mas aquilo que estamos a receber. Obrigado.